Seja bem-vindo a mais um programa Análise Tática, a versão é compacta. Estamos em clima de semifinal de Copa do Brasil, comigo mais uma vez o Caio Couto. Tudo bem, professor? Tudo jóia, Felipe. Vamos falar do grande clássico do futebol brasileiro, Flamengo e Corinthians, jogo de ida no estádio do Maracanã nesta próxima quarta-feira, às 9h45 da noite, horário de Brasília. Em campo, são 6 títulos de Copa do Brasil, 3 do lado rubro-negro, 3 do lado alvinegro. E eu vejo o pessoal de vermelhinho já postado aqui, imagino que seja o Flamengo. Organização defensiva ou ofensiva primeiro, Caio? Vamos falar do Flamengo, isso mesmo, Felipe. Organização defensiva. Você que já acompanha o Flamengo, teve a oportunidade de ver jogar, é uma equipe que, dentro dos seus domínios, principalmente, adianta suas linhas num 4-1-4-1, procurando pressionar o portador da bola e conseguir o quanto antes a posse da mesma. Uma vez que o Flamengo tem essa posse, um desses jogadores entram aqui, fazendo 2 jogadores na frente dessa linha de 4 e o outro centraliza, né? Transformando esse desenho que você pode ver aqui numa linha de 4, 3 jogadores aqui e mais 3 jogadores de frente aqui. 2 beiradas, né? E um sempre centralizado. O que o Flamengo tem de positivo nesse momento? É uma equipe que realmente, Felipe, tem muita paciência, circula bastante a bola. Mas quais as dificuldades apresentadas por esse mesmo Flamengo nesse pós-Copa? É uma equipe com dificuldades de transpor essas linhas adversárias e uma equipe com dificuldade de ser efetiva. Cria poucas oportunidades de gol e mesmo assim, nas que cria, tem dificuldade em convertê-las. Outro detalhe, o Flamengo ainda não definiu o seu número 9. Ora joga Uribe, joga Dourado, joga Lincoln, ou seja, tem uma dificuldade ainda em definir quem é esse homem gol aqui. O que podemos esperar sim do Flamengo? Uma equipe que vai pressionar o Corinthians, vai ter a posse de bola, só não saberemos se conseguirá ser efetiva ou não. A pergunta que o torcedor deve se fazer, o time vem em queda no Campeonato Brasileiro, por exemplo, né, desde que voltou da Copa do Mundo. Copa do Brasil é outra história, Caio. Quando vem um jogo de mata-mata, por exemplo, a postura e o comportamento é completamente diferente? Completamente diferente, porque os jogadores entram já na mente com aquela questão que é decisão, são 180 minutos, são os primeiros 90 com apoio da nossa torcida, então é fato que o Flamengo tentará levar a vantagem na Copa do Brasil. O que não conseguiu, né, ele aprendeu na Libertadores. Quando perdeu no Maracanã, foi vencer no Mineirão, mas não foi o suficiente. A diferença é que na Libertadores tinha o gol qualificado, na Copa do Brasil isso não acontece. Você já vai começar a falar do Corinthians? Vamos, eu vou trocando aqui. Vai trocando as peças então pra gente falar do Corinthians. Essas equipes já se enfrentaram 5 vezes em mata-mata. A primeira lá nas primeiras edições da Copa do Brasil, a última vez em 2010, Flamengo e Corinthians se encontraram numas oitavas de final de Libertadores da América, com classificação do Flamengo sobre o Corinthians na época do Ronaldo Fenômeno. Então, são 2 equipes que já têm uma tradição dentro de competições de mata-mata, são as principais torcidas do futebol brasileiro e também tem nos seus treinadores técnicos da nova geração. De um lado, Maurício Barbieri, do outro lado, um Corinthians, que vamos representar de azul, que tem o Jair Ventura, que nesse ano teve no Santos, participou de jogos mata-mata. Isso pode trazer um lastro para ele, visando essa semifinal, Caio Couto? E para falar do Corinthians, inegavelmente, a gente não pode deixar de falar do Jair Ventura, né, que acabou de chegar na equipe, não completa nem uma semana de trabalho e já terá esse desafio pela frente. Jair Ventura, com 2 trabalhos em equipes profissionais. Botafogo, no qual ele tinha uma equipe reativa que esperava o seu adversário, né, e saía em transições, em velocidade e fez bons campeonatos brasileiros. Ele contava principalmente com jogadores rápidos e a principal figura daquele Botafogo era o hoje jogador do Cruzeiro, Bruno Silva, que era um jogador que pisava na área, que finalizava de longa distância e ajudava muito aquele sistema de jogo. Tivemos o Jair recentemente do Santos Futebol Clube e aí a gente viu a ideia de jogo do Jair não casando com a cultura de jogo, com o modelo de jogo do Santos Futebol Clube. Um Santos que seus torcedores gostam de um time jogando DNA ofensivo, né? De DNA ofensivo, jogar para frente. E o Jair montou no Santos uma equipe similar ao que ele fez no seu grande momento da carreira no Botafogo. E agora ele chega ao Corinthians. E aí é inegável falarmos que são propostas parecidas. O que o Corinthians, né, nos seus anos áureos recentes aí, tem como filosofia de jogo e o que o Jair também tem como filosofia de jogo. Então, o que podemos esperar desse novo Corinthians, digamos assim, do Jair, é uma equipe, principalmente nesse primeiro duelo, que é um jogo de ida fora de casa, jogando em 2 linhas de 4,
linhas baixas e mais esses dois jogadores, dando a bola para o Flamengo nessa região do campo, mas a partir do momento que o Flamengo entra nesse terço de campo aqui, ofensivo dele e defensivo do Corinthians, muita marcação, muita solidez para roubar essa bola e sair em velocidade. E o Romero pode ser esse grande triunfo do Corinthians mais uma vez? Pode ser esse jogador de escape. E aí a grande interrogação é, se ele possivelmente terá essa formação, um time com essa característica, terá ele, Jair, um 9, um jogador mais fixo, de área sem velocidade, ou tirará esse 9 e apostará em mais um jogador de velocidade? Eis uma grande questão. Então fica essa grande dúvida, como que o Corinthians pode atuar ali ofensivamente, tendo um homem fixo ou não, mas sem dúvida nenhuma teremos um grande clássico nesta quarta-feira no Rio de Janeiro. Caio Couto, parabéns, meu amigo, mais uma vez. Vamos lá, Felipe. E ficamos na expectativa para saber quem sairá, qual será o primeiro finalista da Copa do Brasil. Um forte abraço. Abraço.